Graça e paz, irmãos. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Quando eu não era convertido, passando em frente a uma casa, lá perto de onde eu morava, uma coisa que me tocou até hoje, né? Eu tenho certeza que aquilo tocou no meu coração. É a frase da Bíblia que diz assim: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Amém? Por que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? Jesus, ele morreu, mas ele não permaneceu morto. Por isso nós não usamos crucifixo, porque o crucifixo é Jesus pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro, mas ele ressuscitou. Amém, irmãos? Então nós hoje estamos aqui, num domingo de Páscoa, celebrando a ressurreição daquele que é Senhor e Salvador das nossas vidas. Antes da palavra, irmãos, eu gostaria de dar alguns avisos. Vamos lá. Primeiro aviso. Cabide solidário, os irmãos que queiram participar deste evento, né, desse projeto da nossa igreja, pode doar roupas de adulto, de crianças, sapatos, roupa de cama, mesa e banho. Aí você pode tratar com a Midian, a nossa diaconisa, ou então com a Aline Parra, a nossa secretária. Amanhã, irmãos, nós teremos aqui, às 20 horas, a nossa escola bíblica, antiga escola dominical, que agora é de segunda-feira, e nós estamos estudando escatologia. E amanhã nós vamos ter uma aula que vai falar sobre as 70 semanas de Daniel. Ô pastor, o que é isso? Então venha aprender o que são as 70 semanas de Daniel. Lá no livro de Daniel diz que 70 semanas estão determinadas sobre a cidade, sobre Israel. Então isso tem muito a ver, tem tudo a ver, é claro, com a volta de Jesus Cristo, com a tribulação, com tudo aquilo que vai acontecer nos últimos tempos. Então é bom que você venha aprender sobre escatologia e sobre as 70 semanas de Daniel. Todas as terças-feiras estamos aqui orando às 20 horas em unidade, então venha você que pode, venha orar conosco. Nós estamos aqui e estamos orando pela igreja, pela sua família, estamos orando pelos doentes, irmãos, e nós temos muitos irmãos com dengue, né? Muitos irmãos que não estão aqui hoje, não estão porque estão com a dengue. Então nós vamos estar aqui orando, intercedendo, colocando-nos na brecha, né? Orando por cura, porque este é o ano da cura. Então venha, às 20 horas aqui, todas as terças-feiras nós estamos orando. Só isso? Irmãos, eu queria que você prestasse atenção nesse aviso agora. A semana que vem, nós vamos dar início, domingo nós vamos dar início à nossa semana de oração. E nós vamos estar dando início também a uma campanha de 21 dias de oração. É a campanha de 21 dias de ativação através da oração. Então, preste atenção no que nós vamos falar, irmãos. A igreja comprou uns 30 e poucos, 40 livros, que são As Flechas da Vitória. Um devocional do projeto Jetro, 21 dias de ativação através da oração. Então, domingo, nós vamos começar essa campanha de jejum e oração. Serão 21 dias, e nós vamos usar este livro como base para a gente fazer a cada dia a nossa devocional. Então, preste atenção. A gente vai começar domingo, a gente vai usar esse livro. Nós compramos, a igreja pagou esses livros, foi acho que R$38, se não me engano. E a gente vai fazer o seguinte, irmão, você que vai participar, eu gostaria que toda a igreja participasse, amém? Ih, está muito fraco. Amém, irmãos? Amém. Todo mundo, a gente ora, irmãos, a gente precisa orar, precisa buscar a Deus. Então eu gostaria que todos estivessem participando. E aí a gente vai fazer o seguinte, hoje eu estou bonzinho, tá bom, irmãos? Hoje é Páscoa, eu estou bonzinho, então a gente não vai cobrar de você, assim, esse livro. Nós temos ali na biblioteca alguns exemplares, não temos muitos. Os líderes vão receber esse livro aqui. Então, o líder, depois do culto, você me procura ou procura o pastor João, que nós vamos entregar para você, para que você aí faça o melhor proveito. E nós vamos entregar também
para cada família, porque às vezes a família tem 3, 4 e não dá para a gente entregar 3, 4 para uma família só. Então você vai pegar, a família vai pegar um desse exemplar aqui e você vai fazer ou a devocional em família ou cada um faz o seu, mas compartilhando o livro. A gente não vai cobrar, a gente pede para você apenas que dê uma oferta. Se você quiser dar oferta no valor do livro, amém. Se você quiser dar uma oferta no outro valor que você puder, amém. Se você não puder também, amém. Mas o que nós queremos é que você participe nessas 21 dias de ativação através da oração. Eu creio que Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa, vai abençoar o seu ministério se você participar e se você orar durante esses 21 dias. Aqui no livro está a explicação porque o nome desse devocional se chama As Flechas da Vitória. Tem aqui a arte, né? As Flechas da Vitória, 21 dias de ativação através da oração. Então, líderes, peguem conosco, depois aí do culto, um exemplar deste livro. E os demais irmãos podem ir lá na livraria, que vocês vão poder receber aí, por família, um exemplar deste livro, para no domingo próximo a gente começar com essa campanha. Amém, irmãos? Amém? Os irmãos entenderam? Então tá bom. Nós vamos hoje tentar compartilhar rapidamente a palavra, por causa do tempo. Já são 11h03. E eu gostaria, eu não passei esqueci, desculpa. Romanos 4, 24 e 25 e o versículo 1 do capítulo 5. Romanos capítulo 4, os versículos 24 e 25 e o versículo 1 do capítulo 5 de Romanos. A irmã vai projetar ali, se você que tem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura. Tem na NVI? Não tem na NVI. Muito bem. Então deixa eu ver se eu consigo na versão NVI aqui. Os irmãos ali podem acompanhar na Almeida, é isso? Corrigida. Eu não gosto muito dessa versão não, mas a gente vai aqui. Romanos. Cadê você, Romanos? Capítulo 4. 24. Diz assim a palavra de Deus. Foi levado, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Diga assim, ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar a Deus mais uma vez. Deus, nós nesta hora queremos humildemente te agradecer, ó Pai, pela vida que o Senhor nos tem proporcionado. Nós te louvamos, ó Pai, nesta manhã, porque comemoramos a ressurreição de Cristo. Nós celebramos a vida. Celebramos a vida daquele que é nosso Senhor, aquele que é nosso Salvador. Aquele que numa cruz, ali no Calvário, morreu para nos dar a vida eterna. Nós te louvamos, ó Pai, porque ainda que muitas pessoas possam achar que isso é uma história, que ela não é verídica,
que é um conto de fábulas, nós temos a certeza de que Tu és Deus, que Tu estás vivo, que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, que o Senhor morreu na cruz, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, que o Senhor foi assunto aos céus, está à direita de Deus Pai, nos abençoando, olhando por nós, nos abençoando. Ah, Deus, esperando o momento em que o Senhor irá voltar para buscar a Tua igreja. Nós Te louvamos nesta manhã, Senhor, pelo privilégio que nós temos de celebrar a Ti, de recordar, ó Pai, da Tua morte, de falar da Tua ressurreição, de falar, ó Deus, da vida. Nós Te louvamos, ó Pai, nesta manhã, porque o Senhor tocou nos nossos corações, para que estivéssemos juntos aqui, Senhor, como uma família, como o corpo de Cristo, para Te honrar, para Te adorar, para buscar ao Senhor, ó Deus, e Te adorar na beleza da Tua santidade. Assim, Deus, nós Te agradecemos e Te pedimos ao Pai que o Senhor venha nos abençoar com Teu Espírito Santo nesta hora, Senhor, tocando na nossa vida, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, para tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco nesta manhã. Assim, Deus, nós oramos e Te agradecemos, não em nosso nome, nem porque merecemos, mas nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, já falamos muito, né? Desde o começo. Nós estamos falando que hoje é o domingo de Páscoa, né? É o domingo que nós chamamos de Páscoa, também conhecido como o domingo da ressurreição. E bem, por ser Páscoa, algumas pessoas aí, não sei a razão, inventaram, né, que hoje é dia de presentear as pessoas com ovos de chocolate. Menciona que a Páscoa tem a ver com o coelhinho ou com coisas semelhantes. É verdade que para as crianças não tem problema, não é pecado você dar um ovo de chocolate para uma criança, porque uma criança não entende. Meu filho, quando era pequeno, Renan, ele não entendia nada, então a gente dava um ovo de chocolate para ele, até que um dia ele pôde entender que isso não tem nada a ver com a Páscoa, né? Hoje, graças a Deus, não preciso dar mais para ele, porque está muito caro o ovo, né? E ele sabe que isso não tem nada a ver com a Páscoa. Porém, nós cristãos, amados, temos um outro entendimento sobre a Páscoa. E eu não vou me estender muito aqui no assunto, porque este não é o tema da mensagem, mas a Páscoa tem a ver com a Santa Ceia. A Páscoa tem a ver com a Santa Ceia. A Páscoa tem a ver com o sofrimento, com a morte e com a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso porque quando aqueles fatos aconteceram, o povo judeu estava ali festejando a Páscoa, que era uma festa que celebrava a libertação do povo judeu da escravidão do Egito, do cativeiro egípcio, a libertação de Israel de lá. Assim, hoje, amados, eu quero falar algo que seja pertinente a nós cristãos evangélicos. Eu quero falar da Páscoa sobre uma perspectiva que é inerente à nossa fé e que se encaixa em tudo aquilo que nós cremos. Eu quero falar de teologia, mas não se assuste, né? Não vai ser uma aula de teologia, não tem nada de complicado nisso. Eu quero falar de uma teologia da prática, aquilo que a gente pode aprender e que nós podemos praticar, uma teologia prática. E no texto que nós lemos, ali de Romanos, o apóstolo Paulo fala da ressurreição de Cristo e fala que Deus creditará justiça a nós. Em outras palavras, ele está dizendo que Deus nos fará justos pelo fato de crermos em Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Por causa disso, ele creditará justiça a nós, nos tornará justo. E Paulo continua dizendo que a razão de Cristo ter sido entregue à morte foi por causa dos nossos pecados. Cristo foi entregue à morte, não porque ele pecou, porque ele não tinha pecado, não foi achado pecado em Jesus, mas por causa dos nossos pecados, ou seja, para dar a salvação para aquele que crê
Jesus teve que se entregar na cruz, no lugar do pecador, para receber a justa punição do pecado que não era dele, mas era nossa. E Jesus Cristo é apresentado como aquele que fez a expiação pelos nossos pecados. Ele se colocou no lugar, ele fez a expiação dos pecados em nosso lugar. Isto é, ele nos reconciliou com Deus através do seu sacrifício. Veja, irmãos, nós estamos falando de teologia, mas estamos falando de uma forma prática. Ele nos reconciliou com Deus através do seu sacrifício, de subir aquela cruz, de ser entregue naquela cruz para ser crucificado, para receber sobre ele os pecados que não eram deles, mas eram nossos. E Jesus morreu, diz a palavra de Deus, por causa dos nossos pecados. Por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa da minha transgressão, por causa da sua transgressão, por causa da minha iniquidade, por causa da sua iniquidade, por causa da iniquidade do mundo inteiro, ele morreu naquela cruz. Mas não parou por aí, não apenas a morte de Jesus Cristo parou, foi o fim do processo. Paulo nos diz também que Jesus ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Jesus Cristo, ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Não foi somente a morte que nos livrou, que a sentença que era contra nós, do nosso pecado, e que Jesus Cristo pagou naquela cruz, não encerrou ali, mas ele ressuscitou por causa da nossa justificação. A nossa justificação é um fato realizado. Naquele texto, a palavra grega que aparece ali, é uma palavra que no tempo, que não existe no português, mas está no tempo verbal no grego, significa que foi realizado de uma vez por todas. A nossa justificação, amados, é um fato realizado. Ponto final, não se discute a respeito disso. E o Senhor fez uma declaração. Ele declarou que nós somos justos. Amém? Nós somos justos. É um decreto de Deus. Nada pode mudar isso. E dessa forma, com essa declaração, o intuito de Deus é de nos tornar pessoas retas. Não que nós somos justos, mas nós fomos tornados justos. Deus nos tornou justos, não por causa da nossa retidão, mas Ele com um decreto nos tornou justos, por causa da ressurreição que hoje nós comemoramos. Amém? Nós nos tornamos justos. O intuito do Senhor é de nos tornar pessoas retas. E o apóstolo vai dizer, depois de tudo isso, que agora justificados, nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Amém, irmãos? Paz com Deus. Então, Cristo morreu por causa do nosso pecado e Cristo ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, agora nós temos paz, diz a palavra de Deus. Justificados, pois, temos paz com Deus. Eu queria, nessa manhã, te fazer uma pergunta. Você tem paz? Você tem paz? O que é paz? O que é ter paz com Deus? Todos nós, ou a vasta maioria de nós, queremos paz. Amém, irmãos? Queremos paz. Nós queremos viver em paz. Tanto é que faz parte do nosso cumprimento, né, da nossa salvação, a gente cumprimentar o irmão com a paz do Senhor, não é isso? A gente fala, a paz do Senhor, geralmente, né? Tem uns que falam assim, aí mano, mas geralmente a gente fala assim, a paz do Senhor, ou então a gente fala, graça e paz. E um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Yahvé Shalom, ou seja, o Senhor da paz. Um dos títulos de Jesus no Antigo Testamento, lá em Isaías, é que ele será o príncipe da paz. Então veja, irmãos, a paz tem tudo a ver com a vida cristã. Às vezes nós temos uma compreensão equivocada do que na verdade seja a paz. Eu quero te contar uma história
como uma forma de ilustrar o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da paz. Havia um concurso de pintura, e o primeiro lugar seria dado ao quadro que melhor representasse a paz. E ficaram, dentre muitos quadros, muitos participantes, 3 finalistas. Ficaram empatados. E o primeiro quadro retratava um imenso campo, uma imagem bucólica, com lindas flores, borboletas que voavam ao sabor de uma brisa suave. O segundo mostrava pássaros a voar sobre nuvens brancas, em meio àquele azul celeste, numa praia deserta, onde as ondas eram bem tranquilas. Vejam, 2 quadros que simbolizavam a paz, a tranquilidade. Mas o terceiro quadro mostrava um grande rochedo sendo açoitado pela violência das ondas do mar, em meio a uma grande tempestade, uma tempestade estrondosa, cheia de relâmpagos e as penhas sendo despedaçadas por alguns raios. E para surpresa e espanto dos finalistas, o escolhido foi esse terceiro quadro, que retratava a violência das intempéries contra aquele rochedo. Então, indignados, os 2 pintores que não foram escolhidos, questionaram o juiz que deu o voto de desempate. Por que esse quadro tão violento, ele ganhou como que um quadro que representa a paz? O senhor pode me explicar isso, senhor juiz? E o juiz, com aquela serenidade muito grande, respondeu a eles: vocês repararam que em meio àquela violência das ondas, da tempestade, há uma fenda no rochedo e um passarinho com seus filhotes dormindo tranquilamente? E os pintores, sem entender, responderam: sim, mas ele nem deixou eles complementarem, diz assim. Antes que eles concluíssem, o juiz respondeu: meus queridos, a verdadeira paz é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, mais tenebrosos, mais assustadores, nos permite repousar em paz. Nos permite repousar tranquilos. Então, aquela gravura, aquela pintura, que parecia um caos, que parecia uma tormenta, tinha lá um passarinho com seus filhotinhos, dormindo tranquilamente. Isso ali era a representação da paz. E mais uma vez eu pergunto para vocês: você tem paz? Mas nós devemos aprender que viver em paz não significa viver num lugar silencioso, que não seja conturbado, um lugar que não tenha problemas. Ter paz significa viver em meio a tudo isso e mesmo assim ter uma calma, uma tranquilidade no coração. A palavra de Deus nos ensina que a nossa paz não deve ser medida pelas circunstâncias que nos cercam. Não é verdade, meus irmãos? A vida é assim. Nós conhecemos pessoas que têm circunstâncias boas, que têm circunstâncias favoráveis em sua vida, mas não vivem em paz. Por outro lado, nós também conhecemos pessoas que estão passando por muitas lutas, estão passando por dificuldades e ainda desfrutam de paz em seus corações. Então eu quero falar rapidamente nesta manhã sobre 3 tipos de paz que o Senhor quer dar a cada um de nós. Amém? Amém, irmãos? Eu quero falar sobre 3 tipos de paz que o Senhor quer dar a cada um de nós. Porque Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Então nós estamos justificados, nós devemos ter paz com Deus. A primeira é a paz com Deus, ou a paz espiritual. E como nós já dissemos nos versículos que nós lemos, Deus quer que nós tenhamos paz com Ele. E esse tipo de paz é o fundamento para os outros 2 tipos de paz. Paz com Deus não vem por meio de esforços do homem, mas sim por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, por amor a nós, por amor à humanidade. Não adianta, você não consegue ter essa paz por seus próprios esforços, mas você vai ter essa paz apenas por meio, por intermédio, por ação de Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz por causa de nós. E essa paz, amados, ela remove o abismo que nos separava de Deus. Ter paz com Deus, basicamente, é basicamente ter sido reconciliado com Ele
por meio da obra de Cristo. Quando nós entendemos que nós fomos reconciliados por meio da obra de Cristo, nós temos paz com Deus. E esse estado de reconciliação, naturalmente nos conduz a uma condição de pleno contentamento, pois resulta na convicção inabalável de que tudo está bem. Pode não estar ao nosso redor, mas conosco tudo está bem. E na certeza de que através de Cristo, a nossa condição mudou. Amém? Amém, irmãos? A nossa condição mudou. Mudou de culpado para justo. Mudou de condenado para justificado. Mudou de merecedores do salário do pecado para recebedores do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Ter paz com Deus significa que a nossa consciência está limpa. Paz, amados, portanto, significa serenidade de consciência, a qual tem sua origem na certeza de haver Deus nos reconciliado consigo mesmo. Quando nós pensamos nisso, inevitavelmente a paz vai inundar os nossos corações. Veja que nessa mesma carta aos Romanos, Paulo explica que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, em Romanos 3:23 vai dizer isso, e ainda esclarece que éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, no capítulo 5, versículo 10. Ou seja, o ser humano separado de Deus, devido aos seus pecados, não consegue desfrutar da verdadeira paz. Em seu interior, algo vai soar como um alerta de que falta alguma coisa. Amados, nenhuma espiritualidade, prazer ou realização desta terra poderão resolver o problema interior de uma pessoa, a não ser que ela seja reconciliada com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Se você não tem Cristo no seu coração, não tem como você ter paz com Deus. Porque a palavra religião, que ela vem do latim religare, ou seja, ligar novamente, representa a profunda necessidade da humanidade de estar conectada com Deus. Uma pessoa que não está conectada com Deus não pode ter paz com Deus em absoluto. E Ele nos criou para nós termos um relacionamento com Ele. Deus nos criou para que nós, homens, pudéssemos ter e desfrutar de um relacionamento com Ele. E quando isso for quebrado, quando isso foi quebrado, ali no Éden, só há um conserto. Nós só podemos voltar a ter paz com Deus através de Jesus Cristo, o Senhor. E para caminhar junto e conhecer os segredos do coração de Deus, nós precisamos estar conectados a Ele. Para caminhar juntos, para conhecer os segredos do coração de Deus, para glorificar o nome dEle com a nossa vida. Jesus nasceu, morreu e ressuscitou para abrir novamente o nosso caminho de volta para Deus. Creia nisso e você vai ter paz com Deus. Amém? Creia nisso, irmãos, você vai ter paz com Deus. A segunda é a paz de Deus. A primeira é a paz com Deus, e a segunda é a paz de Deus, ou seja, a paz interior. E é muito importante nós entendermos que a paz com Deus pode nos levar a uma paz interior, ou a paz de Deus. E veja, irmãos, a palavra de Deus nos faz referência dessa paz de Deus cerca de 800 vezes na Bíblia. E é interessante que essa paz pode abranger qualquer um dos problemas da vida. Qualquer um dos problemas. Se estamos com o coração partido, Deus nos dá uma paz reconfortante. Se estamos com um coração confuso, Deus nos dá a paz que nos guia. Se estamos com um coração envergonhado, Ele nos dá a paz de perdão. Se estamos com um coração preocupado, Ele nos dá uma paz confiante. Mas creia, Jesus e o Senhor Deus sempre nos dá a paz que vem dEle.
uma paz espiritual, uma paz interior. Reparem, amados, como faz diferença uma pessoa que conhece a Deus e confia nele. Eu gostaria que a irmã projetasse aí para mim, Filipenses capítulo 4, os versículos de 5 a 9. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, os versículos de 5 a 9. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu vou ler de novo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste, vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? E o Deus de paz será convosco. Essa é a diferença de uma pessoa que conhece a Deus e confia nele. O texto diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações em suas mentes, em Cristo Jesus. Então, todos nós queremos essa paz, não é verdade? Quem não quer paz, levante a mão. Não quer paz? Quem não quer paz? Ah, bom. Quem não quer paz? Todos nós queremos paz. Eu quero essa paz para mim. Eu quero essa paz para os irmãos. Eu quero essa paz para os próximos, para o meu próximo, para os meus. E o texto nos ensina que ela não depende das circunstâncias exteriores. E que não precisamos ser dominados por medo, não precisamos ser dominados pela ansiedade, por que não? Porque Deus está perto de nós, diz o texto que nós lemos. Saber que Deus está ao seu lado, te fortalecendo e guiando nos momentos difíceis, é uma verdade poderosa, é uma verdade maravilhosa que nós temos que entender. Conhecer o amor de Deus e confiar nele nos enche de paz. Não precisamos ser dominados por esse medo, amados. Pela ansiedade, porque Deus ouve as nossas orações. Deus tem tanto carinho em ouvir nossas orações, que lá em Apocalipse, no capítulo 8, depois você pode ler, há um momento de silêncio no céu, e a adoração dos anjos cessa, quando as orações dos santos são trazidos à presença de Deus. Há silêncio nos céus. Saiba que Deus tem o maior carinho em ouvir você, em ouvir a tua oração. E suas orações serão atendidas, desde que estejam alinhadas ao centro da vontade de Deus. Mas não precisamos ser dominados por este medo e por essa ansiedade, porque, como diz o texto, Deus ouve as nossas orações. Não precisamos ser dominados por medo e ansiedade, porque Deus renova o nosso modo de pensar, como diz lá os versículos 7, 8 e 9. A maioria das pessoas está bem quando tudo está bem. E em crise quando tudo vai mal. Não é uma paz interior que domina a pessoa, mas é as circunstâncias que estão ao redor dela. Quando tudo está bem ao redor dela, ela está bem. Quando tudo está mal, ela está em crise. A paz de Deus não depende das circunstâncias. Eu gostaria que você saísse daqui sabendo isso. A paz de Deus não depende das circunstâncias externas. Quando conhecemos o amor de Deus e sabemos que Ele está perto de nós, a nossa mente vai sendo transformada. A nossa mente vai sendo transformada, dia após dia. Passamos a olhar para as situações de um jeito diferente.
de um jeito totalmente diferente. Pela fé, confiamos que estamos em segurança, mesmo quando as águas do mar estão agitadas. Nós temos paz de Deus no nosso interior. Não são as circunstâncias que vão determinar o nosso ânimo, que vão determinar a nossa fé. Amém, irmãos? Mas sim a paz de Deus, que excede todo entendimento. E a terceira é a paz com os outros, ou seja, a paz nos relacionamentos. Esse terceiro tipo de paz é a paz relacional, e diz respeito à maneira como os cristãos tratam e interagem com os outros. Aí reside um dos grandes problemas nossos. É um grande problema, é um gigantesco problema, não é mesmo, irmãos? Relacionamento com as pessoas. Os relacionamentos de um crente com a família, com amigos e com outros ao seu redor, são um reflexo direto do seu relacionamento com Cristo. Pense nisso, irmãos. Quanto mais longe um crente se for de Deus, mais disfuncionais serão os seus relacionamentos. Uma pessoa que não está em paz com Deus, uma pessoa que não está em paz consigo mesmo, tem a tendência de esperar que os outros sejam responsáveis pelos seus problemas. Quando uma pessoa não está bem, ela não tem paz com Deus, ela não tem paz consigo mesmo, ela vai achar que os seus problemas é culpa dos outros. Muitas vezes começam relacionamentos de amizade, ou até mesmo relacionamentos amorosos para suprir uma carência interior que ela tem. Outras vezes essas pessoas são muito críticas, essas pessoas são muito ácidas, sempre se acham certas, ou se envolvem em conflitos em vários ambientes. Pois a ausência de paz em suas almas transborda para tudo que está ao seu redor. Eu conheço tantas pessoas assim, que não têm paz na sua vida, que não têm paz que vem de Deus, que nem tem aquela paz interior. Então todos os seus relacionamentos são ácidos, todos os seus relacionamentos são tóxicos, porque ela não tem essa paz no interior, essa paz que vem de Deus, essa paz com Deus, essa paz de Deus. E quando nós vamos crescendo em nosso relacionamento com Deus, amados, é esperado que os nossos relacionamentos sejam pouco a pouco restaurados. Um cristão que vai amadurecendo em sua fé, começa a aprender a perdoar as pessoas que magoaram. Um cristão que vai amadurecendo em sua fé, começa a aprender a perdoar aqueles que magoaram. Talvez falte paz ao seu coração por causa disso. A pessoa também aprende a assumir a sua responsabilidade pelos seus erros. E muitas vezes levanta aquela pessoa a se retratar. Mas ela precisa ter a paz interior. Começa a aprender sobre a beleza da unidade, pois Deus nos fez parte do mesmo corpo e da mesma família. Depois você pode ler o texto que está lá em Efésios, capítulo 2, de 14 a 19, que é claro a esse respeito. Nesse texto, o versículo 16 destaca que em uma outra versão, ele diz assim: juntos, como um só corpo, Cristo reconciliou ambos os grupos com Deus, por meio de sua morte na cruz, e nossa hostilidade uns com os outros foi condenada à morte. Cristo reconciliou ambos os grupos com Deus, por meio de sua morte na cruz. E nossa hostilidade, uns com os outros, foi condenada à morte. A gente precisa condenar à morte, amados, a nossa hostilidade com as pessoas. Porque enquanto tiver hostilidade no nosso coração, em relação ao nosso irmão, em relação ao nosso próximo, nós, declaradamente, não temos em nós a paz que vem de Deus. Paz com os outros, amados, e relacionamentos restaurados, é um sinal da presença de Cristo na vida de uma pessoa. Isso tem acontecido com você?
É a pergunta que você vai responder para você mesmo nessa manhã. Porque tem gente, amados, que prefere sair da igreja, prefere abandonar, prefere sair desse meio, a ter seus relacionamentos restaurados e ter paz uns com os outros. Quantas pessoas eu já vi, até recentemente, que saíram da igreja, porque não conseguiam ter paz na sua vida, no seu coração, no seu interior, não conseguiam olhar para um irmão e perdoá-lo, e restaurar, e se reconciliar, porque não tinha paz no seu coração. Resolveu sair da igreja, porque não estava resolvido aqui dentro. Em quarto lugar, eu quero dizer que não haverá paz onde o pecado estiver presente. Por isso é que há muitas pessoas ainda em conflito com o Criador. E não tem paz porque ainda não permitiram que o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, carregue sobre si os seus pecados, mediante o arrependimento, mediante a confissão deles a Deus, e consequentemente o abandono desses pecados. O salmista Davi, encontrando-se em determinado momento sem paz com Deus, inquieto, de consciência pesada, ele exclamou assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, e o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Isso está lá em Salmo 32. Amados, Davi só voltou a ter paz com Deus quando finalmente rendeu-se à santidade dele e descortinou para Deus os seus próprios pecados, confessando-os. E o mesmo Deus foi capaz de perdoá-lo, e isso trouxe paz ao coração de Davi. E isso deu paz a Davi. Ele nos perdoa os pecados quando nos voltamos para Ele arrependidos. Isso vai trazer paz ao nosso coração. Não há como ter paz no coração, paz de Deus, paz com Deus, quando a nossa vida está dominada pelo pecado. E eu gostaria de concluir essa mensagem. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, mesmo assentados. Feche os seus olhos. Eu quero dizer que nada roube sua paz. Nada. Que nada roube a sua paz. Você e eu fomos designados para ter paz com Deus através da reconciliação com Ele por meio de Jesus Cristo. Portanto, nós não podemos aceitar de forma alguma que essa paz nos seja roubada, que essa paz nos seja tirada por qualquer motivo. Por qualquer motivo, seja ele qual for. Seja um problema financeiro, seja um problema amoroso, seja uma doença, uma enfermidade, sejam relacionamentos que não deram certo, seja questão financeira, se você está sem emprego, se você está em dívidas, se você sofre por algum problema, em nome de Jesus, não deixe que nada disso venha roubar a tua paz nessa manhã. Que nada disso venha roubar paz no seu coração. Conte a Deus, neste momento, o que lhe perturba, e reconheça o controle dele sobre o universo, também sobre a sua vida. Porque Deus que criou o universo também criou a sua vida, então creia no controle dele sobre isso. Peça a Deus que atenda às suas necessidades. Ele pode nos suprir abundantemente em tudo que você pensar. Deus pode te suprir.
E lembre-se que a paz não implica em uma vida sem problemas, mas em nós termos um sentimento de calma em meio às tempestades da vida. Que nesse dia que se chama hoje, que neste domingo de Páscoa, você possa desfrutar de uma paz infindável para com Deus, o nosso Pai, por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ouvir uma música agora. Os irmãos vão colocar ali. Eu gostaria que você, com seus olhos fechados, você ouvisse a letra, ouvisse essa música, esse louvor, que ele penetrasse no seu coração, que ele penetrasse na sua mente, na sua alma. Você não vai fazer nada agora, você apenas vai ouvir e vai deixar essa letra, esse hino, esse louvor entrar no seu coração. Assim nós estaremos encerrando o nosso culto, mas ouça. Feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são Deus. Seu coração nessa manhã. reconciliados com Ele. Deixa a paz do Senhor invadir a sua vida nessa hora, invadir o seu coração. Você tem paz com Deus.
chamou para ser paz. naquela cruz. Paz com Deus, Paz com Deus. temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus agora mesmo. Paz com Deus, Éramos o alvo da ira de Deus, mas hoje temos paz paz com com Deus. Glória a Deus. Paz com Deus, paz com Deus. Paz com Deus, não mais o alvo da ira de Deus. Nós temos paz com Deus. Você pode declarar isso? paz com Deus. Somos mais o alvo da ira de Deus. Paz com Agora nós temos paz com Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Paz com Deus. Somos reconciliados através de Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Graças a Deus, antes inimigos, mas agora temos Paz, paz com Deus. Temos paz com Deus. Temos paz A boa com Deus. notícia do Evangelho. O Graças a Deus, nós temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Neste domingo que nós celebramos a Páscoa, celebramos a ressurreição de Cristo, o Senhor olha para nós e nos diz: meu filho, você tem a minha paz. Você pode desfrutar dessa paz. Você é reconciliado através do sacrifício de Jesus Cristo, que na cruz do Calvário morreu, mas que não permaneceu morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E ressuscitou por causa da sua justificação. Você está justificado. Eu tornei você justo. Eu declarei você justo, justificado. E agora justificado, você tem paz com Deus. Nenhuma circunstância exterior vai tirar a paz que eu estou dando para você. Que nesta manhã de Páscoa, o nosso coração possa te encher da fé, da convicção, e que a gente possa sentir a paz de Deus, e a gente possa ter verdadeiramente paz com Deus. Senhor, olha para nós. Olha para nós, ó Deus, esta manhã, com o teu olhar de graça, com o teu olhar de misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos te pedir nesta manhã, Senhor, que esta paz com Deus seja verdadeira, seja notória, seja aquilo que venha, Deus, dirigir a nossa vida. Ah, Pai amado, se existem conflitos, eu quero te pedir, Senhor, nesta manhã, que o teu Espírito Santo possa vir nos curar, que o teu Espírito Santo possa vir, ó Deus, Pai amado, derramar o óleo sobre nós, para que a gente possa, Deus, em todas as circunstâncias, termos paz, a paz que vem dos céus, a paz que vem do teu Santo Espírito, a paz que excede todo entendimento, a paz, ó Pai, que somente pode sentir aqueles que entregaram a vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos, que a gente tenha, Senhor, um domingo de Páscoa abençoado na tua presença, e que a paz do Senhor, ó Deus, possa, Deus, ser aquilo que vem envolver a nossa vida, não só, ó Deus, neste dia, mas todos os dias da nossa vida. A nossa vida possa ser vivida, uma vida cheia da tua paz. Assim, Deus, nós oramos e te agradecemos pela tua paz, em o nome de Jesus. E que as palmas glorifiquem a Deus.